E aí galera, sejam bem-vindos a mais um BetBox Tips. Eu sou Juliano Maisano e temos dicas para esse domingo de Páscoa aí, né? Domingos de Páscoa e muitos jogos interessantes. A gente já vai começar. Premier League, temos um jogão, Manchester City e Arsenal, tá bom? Manchester City e Arsenal. Arsenal é o líder do campeonato inglês e o Manchester City é o terceiro colocado, apenas um ponto atrás do Arsenal, ou seja, é um jogo que decide tudo aí para frente. A gente acredita que o Manchester City jogando em casa tem uma boa chance aí de ganhar essa partida. As odds estão muito boas no 1,90, mas muito arriscado, né? Por isso a gente vai dar duas dicas. A primeira delas é draw no bet para o Manchester City. Então vamos aqui no empate anula aposta. 1,44, você vai achar 1,45, 1,50. Draw no bet para o Manchester City, ou seja, o Manchester City não vai perder em casa, essa é a nossa esperança, né? Se o Manchester City ganhar, a gente ganha, se o Manchester City empatar com o Arsenal, a gente recebe o dinheiro de volta. Essa fica a primeira dica. A outra que é muito interessante é que vai ter bastante gols na partida e pelo menos um gol de cada time, ou seja, ambas equipes marcam sim. Tá pagando 1,70, tá bom? Essa é boa dica, paga bem. Lembrando, o Arsenal é o melhor ataque do campeonato e o Manchester City é o terceiro melhor ataque do campeonato. Então, promessa de gols aí, e a gente acredita que pelo menos um gol cada lado vai fazer. Por isso, ambas marcam sim, tá bom? Se você quiser ir nas odds de gols, handicap asiático aqui de gols, você tem opções aí acima de 2 gols, tá pagando 1,375, ou seja, quase 1,40, que vai ter pelo menos 2 gols no jogo. Também é uma bela aposta para fazer uma duplinha, tá bom? E daí a gente vai para o outro jogo da Premier League do domingo de Páscoa, que é o Liverpool e Brighton. Olha, o Liverpool tá na segunda colocação, empatado em pontos com o Arsenal, ou seja, muita briga para passar o Arsenal aí, então precisa ganhar. Só a vitória interessa ao Liverpool. Odds boas até para você apostar no Liverpool, a 1,36, 1,40 você vai achar, então é uma aposta interessante, mas nós vamos pensar de uma forma diferente dessa vez. Nós vamos no mercado de escanteios e eu vou explicar por quê. Então em escanteios nós vamos acreditar que o Liverpool vai fazer 5 escanteios antes do que o Brighton, vai chegar a 5 escanteios. Então a gente vai lá para baixo, ó, primeiro time a marcar 3 escanteios, 5 escanteios, 7 escanteios, 9 escanteios. O Liverpool vai marcar 5 escanteios antes do que o Brighton. 1,40, tá? Muito boa essa odds aqui. 1,40, você vê. Se nenhum chegar a 5 escanteios, aí você apostaria em nenhum, né? Mas a gente acredita que vai sim chegar a 5 escanteios o Liverpool antes do que o Brighton. Vai torcer pro Brighton não conseguir um escanteio e aí ter outro na sequência, né? Quando cruze alguém já tira e já é escanteio seguido. Vamos acreditar nos escanteios para o Liverpool. E por quê? Bom, vou falar por quê. Bom, como eu falei, só a vitória interessa para o Liverpool jogando em casa, eles têm que atacar o jogo inteiro, tá bom? Eles gostam de jogar pelos lados do campo com o Luiz Dias e o Salah, isso resulta em muitos escanteios, tá bom? A média do Liverpool é de 7 escanteios por jogo, 7 escanteios por jogo é a média. Hoje, né, nesse jogo, eu acho que eles vão jogar mais para frente ainda. Então, a entrada de Liverpool alcançar 5 escanteios é muito interessante, tá bom? A outra dica de escanteios também é acima de 6 escanteios e meio para o Liverpool. A gente falou que a média deles é 7, então se a gente pegar 7 escanteios, seria acima de 6,5, tá pagando 1,83, tá bom? Está ótimo aqui, é um pouco mais arriscado, porque o Liverpool precisa ter 7 escanteios ou mais, mas como a gente acredita que eles vão partir para cima nesse jogo, é uma outra dica arriscada, mas que tá pagando muito bem pelo risco provável aqui. Então fica outra dica aí, mais de 6 escanteios e meio pro Liverpool. O que também é outro dado aqui é que o Brighton tem um bom ataque e pode fazer gols aí na partida. Então imagina, se o Brighton marca, vai dificultar o jogo e o Liverpool vai atacar mais ainda, consequentemente gerar mais escanteios. Então vamos para a Espanha. Pois é, olha só, temos aqui Real Madrid e Atlético Bilbao, tá bom? Real Madrid e Atlético Bilbao, Madrid liderando tranquilamente esse campeonato e o Atlético Bilbao muito bem também, está na 4ª colocação, tá bom? Então, devido ao Atlético Bilbao estar jogando bem, esse jogo do Real Madrid não está tão favorito assim, olha só, 1,53, você vai achar aí 1,55, 1,58, algumas casas de apostas até 1,60 para o Real Madrid, vale a pena, Real Madrid jogando em casa, vai jogar aí com o time provavelmente completo,
uma vitória aqui, pagando mais de 1,50, vale a pena essa aposta no Real Madrid. Então essa é a dica sem enrolação, Real Madrid para ganhar. Eu vou dar mais duas dicas aqui, diferentes também, que é de jogadores. Então vamos lá, nós vamos primeiro para chutes a gol, tá? Não que vai marcar gol, a gente vai procurar lá embaixo, chutes a gol, é uma das últimas opções aqui. Aqui temos assistência, chutes a gol e finalizações. Chutes a gol do Rodrigo, o brasileiro Rodrigo, para dar pelo menos um chute ao gol no jogo. Olha aqui, ó, pagando 1,44, você vai achar aí em outras casas de apostas 1,45 até 1,50. Para o Rodrigo dar pelo menos um chute ao gol. Lembrando, o chute ao gol precisa ser um chute que vai em direção ao gol, tá? Pode ser que o goleiro cate, espalme, o zagueiro bloqueie, vai contar como chute a gol, mesmo que não entre no gol. E se for realmente um chute ao gol, um pênalti, uma cabeceada pro gol, também conta, tá bom? Então, pelo menos um chute ao gol o Rodrigo vai dar, pagando quase 1,5, muito boa essa daí. E a outra que a gente vai falar aqui é a finalizações, tá? Finalizações é parecido, é um chute ao gol, né, ou uma cabeceada ao gol, mas que pode ir para fora, que também conta como finalização. Então, se o cara chega lá e dá um chute e vai para fora, conta como uma finalização. E nós vamos para o Toni Kroos, tá bom? O alemão Toni Kroos, para dar pelo menos uma finalização também, ou seja, acima de meio, pagando 1,45. Qual que é a situação aqui? Bom, o Toni Kroos está se destacando muito, né? Ele costuma ser o encarregado das cobranças de falta. Então, se ele bater a falta, pode ser para fora ou pro gol, já entra essa nossa aposta como uma finalização, tá bom? Muito boa essa dica, galera, de uma finalização do Toni Kroos. E aí a gente vai para a Alemanha, temos Augsburg e Colônia, tá? Augsburg contra Köln, você vê que estão bem boas as odds aí pro Augsburg. O Augsburg tá na 8ª colocação, enquanto que o Colônia é o penúltimo colocado. Olha aqui, ó, 5 vitórias nos últimos jogos do Augsburg e o Colônia nenhuma vitória, tá bom? Nenhuma vitória, tem 2 derrotas e 3 empates. O Augsburg, jogando em casa, perdeu apenas 3 jogos em todo o campeonato e o Colônia apenas uma vez ganhou como visitante, tá? Então a nossa dica é pro lado do Augsburg, mas como está bem alto e moderadamente arriscada essa dica, nós vamos no Draw No Bet. A nossa dica para vocês é o empate anula aposta, porque se acabar tendo um empate, a gente não perde. Então, 1,33, na casa do 1,33, 1,35, 1,38, vale a pena você fazer uma duplinha com esse Draw No Bet do Augsburg, tá bom? Eu vou falar um negócio só para vocês aqui. Eu vou apostar na vitória do Augsburg, pagando 1,75, é muito bom. Olha só, o time ganhou os últimos 5 jogos, o outro não ganha nada. Eu vou na vitória, não tem essa não, porque eles estão em 8º lugar e eles podem ficar entre os 6 primeiros e tentar chegar nas competições europeias aí, entendeu? Pode brigar para entrar na Champions, na Liga Europa, na Conferência. Eu vou nesse Augsburg aqui. E domingão tem jogo em todos os países, as ligas voltando, temos um clássico francês, Olympique de Marseille contra PSG. Pois é, você vê que as odds estão para um jogo parelho, você vê 3,30 para o Marseille em casa contra 2,05 para o PSG, né? Só que assim, o Marseille está fazendo um campeonato meio patético, né? Estão na 7ª colocação, o PSG liderando com folga, muito perto de conquistar mais um título francês. Por estar jogando fora de casa, as odds estão assim altas para o PSG. Só que é muito mais time e mesmo fora de casa deve ganhar, tá bom? Eu vou falar mais um pouquinho aqui. Como a gente não gosta de dar dica meio arriscada, nós vamos no Draw No Bet do PSG, tá bom? Empate anula aposta aqui embaixo, pagando 1,50. 1,50. PSG ganhando, temos 1,50, muito boas odds. E se empatar, a gente recebe o dinheiro de volta, tá? Só que o Marseille é que não pode ganhar. E será que o Marseille consegue ganhar? Olha só aqui o retrospecto. O Marseille vem de 2 derrotas seguidas. Uma foi na Ligue 1, o Campeonato Francês, para o Rennes, e a outra na Liga Europa para o Villarreal. Tá bom? O PSG está 24 jogos sem perder, se contar todas as competições. 24 jogos sem perder. Então, mesmo que empate aqui, a gente tem essa defesa. Lembrando, os 2 últimos jogos aí entre Marseille e PSG, o PSG ganhou de 4-0 e de 3-0. Então, vamos ver se o PSG não destrói mais uma aposta dessa vez. E vamos para o futebol feminino, a final da Copa da Inglaterra, a final da Copa Inglesa, Arsenal contra Chelsea, tá bom? Arsenal contra Chelsea, 2 grandes times do futebol feminino inglês. Você vê que está sem um favorito, Arsenal jogando em casa 2,75,
Chelsea 2,25, tá bom? Lembrando, é um jogo único, se terminar empatado, vai para os pênaltis, tá? Então é o seguinte, Chelsea é melhor time, a última partida entre os dois foi 3-1 para o Chelsea, tem melhores jogadoras, mas é uma decisão, tudo pode acontecer. Por causa disso, as odds estão bem altas para o Chelsea, que é favorito, mas é muito arriscado. Por isso a gente vai dar duas dicas. O draw no bet, ou seja, empate anula aposta para o Chelsea, 1,66, tá bom demais. Se tiver empate e for para os pênaltis, a gente recebe o dinheiro de volta, não importa quem seja campeão, tá bom? Chelsea para ganhar no tempo normal, aos 90 minutos, ou um empate devolve a aposta. A outra dica, que é um pouco mais segura, é mais 0,25 para o Chelsea, tá aqui, ó. Mais 0,25 para o Chelsea, paga mais 1,525. Se houver empate, a gente já ganha metade dessa aposta. Se houver empate, a gente já ganha metade dessa aposta. Então, ficam essas duas dicas aí para essa final, que vai ser um jogão. E para fechar, a gente vai para a Copa da Alemanha do futebol feminino. O jogo não abriu ainda a semifinal que nós queremos, tá? Tá aqui só o jogo de sábado, não tem o jogo de domingo, vai abrir mais perto do horário, mas eu vou dar a dica mesmo assim, pessoal. Bayern de Munique contra Frankfurt, tá bom? O Bayern de Munique é o atual campeão alemão no futebol feminino, ainda não perdeu nenhum jogo na competição, 15 vitórias e 3 empates. O Frankfurt é um bom time e faz um ótimo campeonato, tá na 4ª colocação. É uma semifinal de jogo único na casa do Bayern e quem vencer vai para a final. O empate leva o jogo para os pênaltis. O Bayern joga em casa, tem time melhor, é favorito. Quando abrir as odds, se estiverem muito baixas, talvez não vá valer a pena. Mas a gente acredita que se você apostar na vitória do Bayern, pode fazer uma dupla se for necessário, vai valer a pena, tá bom? Porque o Frankfurt é uma boa equipe, se defende bem e não costuma tomar tantos gols. O último jogo entre Bayern e Frankfurt no futebol feminino foi 2-1 para o Bayern fora de casa. Com isso terminamos então, tenham um ótimo domingo, ótima Páscoa e eu volto na segunda-feira. Lembrando, entre no nosso canal do YouTube e no nosso Instagram, deixe os likes e principalmente comentários nas dicas, falando se vocês acertaram ou se erraram aí as coisas que eu dei sugestão. E para os jogos que vão vir durante a semana, deixa lá qual que você tem interesse de mais informações, saber as estatísticas, que eu venho aqui e falo e tiro as suas dúvidas.